Boa noite. Aristeu Dalalana sugere programa para trocar materiais recicláveis por alimentos. A proposta prevê a participação da agricultura familiar, de associações de recicladores e de moradores e das secretarias do Interior, Assistência Social e do Meio Ambiente. Ronaldo Rosa pede ampliação e reforma do cais da Vila Luísa. Aquela região da cidade cresceu muito, novos bairros foram formados ali ao redor. Hoje muita gente do centro também está vindo buscar atendimento no cais da Vila Luísa. E no segundo bloco, uma entrevista sobre a Páscoa e as comemorações da Igreja Católica. O Jornal da Câmara de hoje inicia apresentando o conteúdo das novas indicações do vereador Aristeu Dalalana. Os textos já foram encaminhados ao Poder Executivo. A primeira indicação do parlamentar sugere que o município crie o programa para troca solidária. A ideia é oferecer alimentos por materiais recicláveis. A proposta prevê a participação da agricultura familiar, de associações de recicladores e de moradores e das secretarias do Interior, Assistência Social e do Meio Ambiente. Em Caxias do Sul, a iniciativa existe desde 2009 e já beneficiou mais de 114 mil famílias de baixa renda. Faria como se fosse um programa bairro a bairro. Uma semana num bairro, outra semana no outro, ou a cada 15 dias. Isso fica a critério do Executivo. O que acontece? É um trabalho ambientalmente correto, porque a gente tem a experiência que eles têm lá em Caxias do Sul, que a cidade de Caxias se tornou uma cidade limpa. Tu não vê mais um sofá, tu não vê mais um fogão jogado na beira de um rio. O meio ambiente precisa Infelizmente, chegamos num ponto que nós temos que cumprir com a nossa parte, salvar o meio ambiente para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações o meio ambiente está sendo muito degradado. E a troca solidária, ela é uma coisa muito útil. Ela vai salvar o meio ambiente, ela vai gerar renda para aquelas pessoas que eu trabalhei muito tempo com aquelas pessoas que faziam as reciclagens nos galpões, em vários bairros da cidade de Passo Fundo, e ali vinha a sustentabilidade daquelas famílias através da reciclagem dos produtos reciclados. O que vai acontecer? Ninguém mais vai jogar mais nada fora. A própria pessoa lá do bairro X, do bairro Y, ele vai pegar aquele produto e vai guardar, porque ele sabe que dali 15 dias vai ter o programa da troca solidária no seu bairro. Para o trânsito, o vereador Aristeu Dalalana está propondo a implementação de novos estacionamentos oblíquos ao longo dos canteiros da Avenida Brasil, inicialmente no bairro Boqueirão. O parlamentar justifica o pedido, alegando que a mudança aumentaria o número de vagas disponíveis para o comércio. A gente sabe que o estacionamento paralelo, ele ocupa uma média de 7 metros. As pessoas botam o carro 2 metros longe do outro, tem medo que alguém vá bater no seu carro. Aí tu não estaciona hoje, contando as garagens e placas disso e aquilo, 5 carros por quadra. Como que o comércio vai sobreviver? Quem é que está sofrendo? A população. Quem tem que ser bem cuidado é a população de Passo Fundo, é os motoristas, é os usuários de automóvel. O automóvel é uma coisa que não vai terminar nunca. As pessoas não vão deixar de usar o automóvel. Entende? Então, essa cultura do transporte coletivo, ela vai demorar muito para ser acentuada. Ela vai ser acentuada quando tu se deslocar dentro de Passo Fundo 30 quilômetros para trabalhar. Aí vai ter que ter via rápida, vai ter que ter isso ou aquilo. Aqueles canteiros lá no bairro Boqueirão, a gente tem exemplo, a gente conseguiu participar, trabalhou, participou com os prefeitos da época, onde a gente fez aquele estacionamento na frente da América, lá no Boqueirão. Existem quase 10 vagas, uma dos dois lados, que não precisa ser dos dois lados. De um lado só. Não vai desumanizar a nossa praça, não vai cortar árvore, não vai. Faz estacionamento oblíquo. Um estacionamento oblíquo, em 2,50 metros você estaciona um carro. No estacionamento paralelo você precisa de 7 metros para estacionar um carro. Entende? Então eu não sei quem é que teve a infeliz ideia de tirar os estacionamentos oblíquos da cidade de Passo Fundo. E recentemente, o vereador Ronaldo Rosa também protocolou uma indicação. Neste documento, o representante do Solidariedade pede a reforma e a ampliação do cais da Vila Luísa.
Não que o CAIS que existe hoje na Vila Luísa não esteja em condições de atender a população. Está prestando um belo trabalho, porque tem lá uma equipe de profissionais competentes. Mas a demanda cresceu, aquela região da cidade cresceu muito. Novos bairros foram formados ali ao redor. Hoje muita gente do centro também está vindo buscar atendimento no CAIS da Vila Luísa. Por isso é preciso uma ampliação e já ampliar para dar condições de melhorar o atendimento, fazer uma reforma. Então nós apresentamos ao Executivo essa indicação de uma ampliação e reforma do CAIS da Vila Luísa. Estamos discutindo isso com a comunidade, não só com a comunidade de moradores, a comunidade de pacientes, comunidade escolar e com o próprio Executivo, com a Associação de Moradores, e temos certeza que essa proposição que a gente apresentou em breve vai ser atendida pelo Executivo e nós vamos ter então esse investimento em saúde na Vila Luísa. Termina nesta semana o prazo para pagamento integral do IPVA com descontos que podem chegar aos 20%. Também na quinta-feira vence a terceira e última prestação para o motorista que optou por parcelar o imposto. Veja mais no site www.ipva.rs.gov.br. A gestão da Academia Passo Fundense de Letras 2018 pauta o Literatura Local, que vai ao ar esta noite. O convidado do programa é o presidente da entidade, Odilon Aires. O seu desafio não é pequeno, é ou não é? Principalmente levando em conta que o senhor tem as comemorações dos 80 anos da PL. Correto, Claudinho. Eu fui eleito em 9 de dezembro do ano próximo passado e tomei posse de gabinete e agora festivamente dia 16 de março na academia. O meu projeto de trabalho, já apresentei alguma coisa em reunião colegiada e também para a diretoria, e esses 80 anos é uma responsabilidade muito grande. Nós somos quase octogenários, né? E a academia tem uma trajetória de quase 200 membros que passaram por ali, que chamam de imortais, e cada um deixou a sua marca, né? Fundada em 1938, tá, como Grêmio Literário, e depois em 61 transformada em Academia Passo Fundense de Letras, a gente deve muito a um dos principais fundadores, que foi o reverendo Santo Humberto Barbieri. E tradicionalmente no dia 7 de abril nós fizemos a entrega dessa comenda a uma pessoa que se destaca na comunidade. E isso será feito agora no próximo mês. E no próximo bloco, uma entrevista sobre a Páscoa e as comemorações da Igreja Católica. O Jornal da Câmara retorna para falar sobre uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. A Páscoa é celebrada no próximo domingo e o momento é carregado de alegria, pois é nesta data que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Para falar sobre este assunto, eu estou recebendo então o Padre Ivanir Rampon. Boa noite, Padre, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula. É com alegria que eu venho até a TV Câmara para falar sobre esse momento tão importante para a nossa fé, que é a vitória de Jesus sobre a morte e a sua ressurreição. Para nós, cristãos, católicos, mas também pessoas de outras denominações cristãs, é a data mais importante do nosso calendário litúrgico.
Bom, antes de falarmos então da programação para os próximos dias, eu quero abordar com o senhor o real sentido da Páscoa, que muitas vezes as pessoas acabam levando mais para o lado do consumismo. Isto. Atualmente, na sociedade que nós vivemos, uma sociedade muito consumista, muito capitalista, a gente acaba dando para a Páscoa um significado que não lhe é própria, Porque a Páscoa é uma festa muito antiga da história da humanidade. Talvez é a festa mais antiga. Para a gente ter ideia, estudiosos dizem que a Páscoa já é celebrada há mais de 6.000 anos. Ela era uma festa, primeiramente, de agricultores, era uma festa da colheita, depois era de pastores, era uma festa em que se celebrava a vinda dos novos cordeiros. Na Bíblia, no Antigo Testamento, com Moisés, ela passa a ser a festa da libertação. O povo de Deus, ele vivia escravo no Egito e a vida na escravidão era amarga. O povo trabalhava, tudo ia para o faraó e o povo ficava na pobreza, na miséria. O faraó cada vez mais rico e o povo cada vez mais pobre. O nosso Deus, Javé, ele é contra isso. Ele não aceita, ele toma a defesa dos oprimidos e então, numa noite de Páscoa, acontece a passagem da escravidão para a libertação. A palavra Páscoa significa justamente isso, passagem. É uma passagem. Se antes era a passagem da safra velha para a safra nova, do cuidado com as ovelhas velhas, a vinda das ovelhas novas, agora é a passagem da escravidão para a libertação. Ela passa de uma festa da natureza para uma festa histórica. Com Jesus Cristo, justamente na noite da Páscoa, que deveria ser a noite da libertação da vida, os opressores matam Jesus. Matam Jesus, o libertador. Porém, Jesus vence a morte. Jesus vence o pecado. Jesus vence a violência. Jesus que passou por esse mundo só fazendo bem, só ajudando as pessoas, os mais pobres, as mulheres, os doentes, os excluídos. Jesus que sonhou com os 5 pães repartidos. Ele foi denunciado no tribunal como sendo uma pessoa muito má, como uma pessoa terrível. Falaram horrores de Jesus. Testemunhas falsas foram e disseram horrores de Jesus e um juiz iníquo deu a sentença. E qual foi a sentença de Jesus? Morte e morte de cruz. Jesus então carregou a pesada cruz, foi crucificado, morreu naquela cruz, depois amigos levaram ele para um túmulo e tudo parecia ter acabado. Teria acabado aí Jesus. Mas o inesperado aconteceu. Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu a injustiça, venceu a maldade, apareceu vivo, ressuscitado durante 40 dias aos seus discípulos e depois subiu aos céus. Mais tarde, recebemos o Espírito Santo e a igreja então tem essa missão de anunciar, de celebrar a vitória de Jesus. Padre, explica pra gente então a importância da Sexta-feira Santa e também da procissão que é realizada neste dia. A Sexta-feira Santa, ela faz parte de um tríduo, a gente chama tríduo pascal, que envolve quinta, sexta e sábado santo, domingo da ressurreição. Então, num primeiro momento, nós temos os últimos momentos de Jesus antes da sua morte na cruz. Então, na quinta-feira, nós vamos recordar quando Jesus instituiu o sacerdócio, quando Jesus instituiu a Eucaristia, o lava-pés, e aí depois, então, na Sexta-feira Santa, nós vamos recordar quando ele foi preso, quando ele foi coroado de espinhos, torturado, quando ele carregou na cruz e morreu na cruz. Então, na Sexta-feira Santa, nós sofremos com a morte de Jesus. Sofremos com a morte de Jesus, que de certa forma continua acontecendo em tantas mortes da nossa sociedade, do nosso mundo. Então, a Sexta-feira Santa, para nós, povo brasileiro, latino-americano, nós sentimos mais intensamente a morte. Depois, no sábado e domingo, temos a ressurreição de Jesus. A Vigília Pascal é considerada a missa mais importante do ano litúrgico, porque é a vitória de Jesus. E de fato, então, a gente celebra a vitória de Jesus. Liturgicamente, o mais importante não é a Sexta-feira Santa, é o Sábado Santo. Mas nós, talvez até pela carga histórica de sofrimento que temos na América Latina passou e passa por escravidões e tal, a gente acaba tendo isso muito, muito forte. Na Europa, é interessante, na Europa é a noite de Páscoa mais importante, mais celebrada, igreja cheia, A sexta-feira é menos gente do que no sábado. Nós, na América Latina, invertemos, Sexta-feira Santa as igrejas cheias e no sábado diminui um pouco.
Mas então a importância da sexta, ela está dentro desse todo, ela recorda justamente a morte de Jesus, o último suspiro, aquele momento doloroso, né, da vida de Jesus Cristo. O senhor falou da Vigília Pascal, que acontece então no sábado. Fala pra gente, para quem está nos assistindo especialmente, quais atividades foram preparadas então pela Igreja Católica aqui em Passo Fundo? Então, em todas as igrejas católicas nós teremos, especialmente nas igrejas matrizes, mas também em outras, nós teremos a Vigília Pascal. E a Vigília Pascal ela é muito bonita, ela começa com a programação dela interna, é muito bonita, ela começa com a bênção do fogo novo, né? Depois é proclamada a Páscoa, depois vem então a liturgia da palavra, depois vem o momento da renovação do batismo, volto a falar disso depois, que também é muito interessante, depois a primeira ceia do Senhor depois da Páscoa, a primeira Eucaristia onde a gente comunga hóstias novas, hóstias todas daquela noite da Páscoa. Mas é interessante que na noite da Páscoa a gente faz a renovação das promessas do batismo, porque depois que Jesus ressuscitou, ele enviou os seus apóstolos para que batizassem todos os povos e ensinasse a observar os seus ensinamentos. E a partir de então, os discípulos de Jesus começam o batismo. E a gente adere a Jesus Cristo a gente começa a nossa adesão, né? Claro que depois precisa ser reforçada, renovada na comunidade de fé, mas a gente começa pelo batismo. Então a gente recorda as testemunhas, os santos, aquelas pessoas que durante esses 2000 anos foram testemunhas de Cristo ressuscitado. Por isso tem a ladainha, que é muito bonita, em que você vai recordando santos de tempos bem antigos, tempos mais recentes, mas que foram e são testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado. E no domingo, então, a gente quer saber como vai ser a festa de ressurreição de Jesus Cristo. Então, no domingo, né, na verdade é assim, a Vigília Pascal, esse é outro fator interessante que nem todo mundo sabe, mas o domingo cristão, ele não corresponde exatamente ao relógio nosso, né? Quando começa o domingo? A Vigília Pascal é sábado. Começa no sábado e aí tem um momento, quando é antes da proclamação do Evangelho, é proclamada a Páscoa. Aí nesse momento os sinos batem. É nesse momento que começa o domingo. Aí já é domingo. Então a Vigília Pascal começa no sábado e já termina no domingo. Então a Vigília Pascal já é domingo. Por exemplo, se uma comunidade tiver a Vigília Pascal 8 horas da noite, 20 horas, quando é 21 horas, já é domingo, já é Páscoa. Já iniciou a Páscoa. E aí, a domingo tem várias missas. Tem a missa da vigília, a missa da véspera no início, a missa da manhã, a missa da tarde e a missa da noite. Mas veja, é um único dia, né? Com várias possibilidades de você ir para a missa. Né? Então, quer dizer, a igreja oferece várias oportunidades, várias missas neste dia, para que ninguém fique sem participar da missa no dia da ressurreição de Jesus Cristo. E quem está nos assistindo deve ficar, então, de olho na programação da paróquia, da sua comunidade, para saber, então, quais serão os horários de cada missa, né, padre? Isso, nós não podemos dizer aqui os horários, porque os horários são diferenciados de cada comunidade, cada paróquia. Tem uma paróquia que tem num determinado horário, uma tem 8h30 da manhã, por exemplo, no domingo, outra tem às 9, outra tem às 10. Então fica muito difícil, já que esse programa abrange toda a cidade, né? Fica difícil a gente dizer. Mas se informa lá na sua igreja, se informa lá na sua paróquia, se informe lá, descubra os horários e participe. Com fé, com devoção, com amor a Jesus Cristo, nesse momento tão importante da nossa fé, que é o Tríduo Pascal. Então, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu conversei com o padre Ivanir Rampon sobre o real sentido da Páscoa e também as atividades programadas pela Igreja Católica para comemorar a data. Padre, obrigada pela presença aqui no Jornal da Câmara e uma ótima noite para o senhor. Eu agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui, Paula, contigo, com os que estão nos acompanhando, e gostaria de finalizar dizendo assim que a campanha da fraternidade deste ano tem como tema fraternidade e superação da violência, e como lema, vós sois todos irmãos. Desejar Feliz Páscoa é desejar superação da violência. É dizer assim, vamos ser irmãos, nada de ódio, nada de violência, nada de pedras atirando um no outro, mas sendo irmãos, irmãos de verdade, como Jesus nos pediu. Uma testemunha de Jesus que faz violência
não está dando testemunho de Jesus ressuscitado. A Jesus, ele foi vítima da violência e ele venceu a violência. Em Jesus, nós já somos vencedores, mas precisamos continuar vencendo a violência que está em nós e a violência que está na sociedade. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa de irmãos, feliz Páscoa de fraternidade, feliz Páscoa com muita paz nos nossos corações. Então é com essa bela mensagem do Padre Ivanir Rampon que nós encerramos o Jornal da Câmara de hoje, desejando a você que está nos acompanhando uma ótima semana e uma boa noite. Até amanhã.